conosco nesta noite. Senhor, cuida de cada um de nós, ó Pai. Cuida da vida de cada um, de cada eleito, de cada irmão aqui. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha abençoar o nosso pastor. Unja ele com o teu Espírito, ó Pai, sobre as suas necessidades, sobre as necessidades desta igreja, Senhor. Nós sabemos que são muitas, Senhor. Eu te peço, toma cada um em tuas mãos. Fica conosco no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Somente creio. Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos ler as Escrituras. Aproveitamos que já estamos em pé. Vamos ler o livro de Isaías 53. Versículo 3. Nessa noite eu quero falar sobre o cordeiro e a pomba. Isaías 53, verso 3. Glória a Deus. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. Ele não foi por si mesmo, foi levado. E como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Senhor Deus, fechamos nossos olhos. Quem tem um pedido especial, levanta sua mão. Quem tem um pedido especial a fazer, seja qual pedido que for, Deus conhece seu pedido, seu coração. Deus conhece. Eu estou aqui com um pedido que está na minha Bíblia, pedido de oração, que nós já oramos, mas nós vamos pedir a Deus para confirmar a bênção. É a neta do irmão Geraldo, Maria Isabel Rocha Dias. Esse papel fica dentro da minha Bíblia.
e ele só vai sair quando tudo estiver terminado. É um propósito que eu tenho colocado no meu coração. Amém? Está aqui dentro da minha vida. Quem tem um pedido especial, vamos levantar as mãos. Quem tem, eu tenho meu pedido, faço conhecido o meu coração diante de Deus. E você que tem um pedido, seja qual for o pedido, desde que ele esteja dentro da vontade perfeita de Deus, desde que ele não atropele os planos de Deus, você receberá o que você pede. Creia somente. Somente creia e tudo é possível àquele que crê. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Celestial, no nome do Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra e tudo que nele há, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso, aquele que manifestou entre nós os sinais e maravilhas feitos pela mão de Deus, aquele que levou sobre si nossas dores e nossas enfermidades, carregou sobre si, aquele que carregou sobre si as nossas opressões, as nossas dores, como aflito de Deus, ele foi ferido e oprimido. Ó Deus querido, Deus eterno, através da cruz do Calvário, ali o Senhor gravou na morte, trazendo para nós a nossa redenção. Deus querido, Deus eterno, em nome do Senhor Jesus, o Deus eterno, Deus poderoso, colocamos agora os nossos pedidos agora na tua presença, fazendo conhecido através da nossa confissão. Ajude, Senhor, perdoa nossas falhas, que o Senhor aceita nosso pedido, nosso clamor, nossas petições, nossas confissões. Deus, crendo em toda a palavra, crendo na remissão dos pecados, crendo na libertação do Senhor, que o Senhor é aquele que está aqui presente para dar-nos o que nós necessitamos, pelo poder da palavra falada. Tudo está consumado na cruz do Calvário, tudo está consumado na cura, tudo está consumado. O Senhor através do nosso Senhor Cristo. Aleluia, meu Deus, aleluia. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos derramadas no nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor, amém. Creia somente, somente creia, e tudo será possível. Vamos assentar. Glória a Deus. Lembrando que domingo às 18 horas nós temos a Santa Ceia. E os jovens às 18 horas aqui na porta da igreja vai sair o carro para levar os irmãos na reunião. Muito bem. Cordeiro e a pomba. Uma é um animal da classe de aves que pertence ao céu. O outro, da classe de animais que pertence à terra. Falando da pomba e do cordeiro. Agora, Deus, ele é simbolizado e visto na Bíblia de várias maneiras e de várias formas. Ele é visto em formas de figura e é entendido através dos mesmos. Nós sabemos que Deus, ele é tão grande que pode se fazer tão pequeno. Nós sabemos que Deus, por ser infinito, nós sabemos que a Bíblia diz que Deus, sendo Espírito, ele preenche os céus e a terra. Ele preenche todo lugar.
Qualquer buraco, qualquer vácuo, qualquer coisa que existe no universo, que faz parte do tempo, qualquer buraco, qualquer vácuo, qualquer fenda, ali o Espírito de Deus vai. Amém, irmãos? Porque ele preenche os céus e a terra. Então, você não pode ter o universo maior do que Deus. Deus é maior do que o universo. Amém? Amém? Porque ele preenche qualquer fenda, qualquer lugar, qualquer vácuo, qualquer coisa que existe na linha do tempo. Seja ela na massa espessa, na massa fina, ou em diferentes dimensões. Isto por ele ser o grande Espírito, o grande Deus. Se nós disséssemos que o universo é maior do que Deus, então o universo seria Deus. Porque de Deus é que sai o universo. Amém, irmãos? Através de Deus, pela palavra falada, é que veio a vir os mundos, como disse Paulo aos Romanos, que através da sua palavra veio a ser criada tantas coisas visíveis quanto as invisíveis. Olha só a magnitude do poder de Deus. Não é isso maravilhoso? Então, é imensurável o poder de Deus. Não tem como nós calcularmos. Nós sabemos que, em específico, Deus tem tratado conosco de uma maneira especial. Existem muitas coisas no universo que o homem nem imagina como explorá-lo, como explorar. O único feito inédito que eles estão querendo fazer é ir até Marte. Mas através de muitos mecanismos, de gigantescos telescópios, um está nos Estados Unidos e o outro está na Rússia, na Suíça, eles podem ir a milhões de anos-luz. Um ano-luz é 1 milhão de quilômetros. Um ano-luz é 1 milhão de quilômetros. Então, eles podem enxergar nessa grande massa espessa milhões de quilômetros-luz de distância daqui da Terra até aonde a lente, o mecanismo que o homem tem produzido, possa enxergar. Eles não podem ir mais do que isso. E, no entanto, o homem tem uma procura incessante, existe uma sede no homem de explorar o universo, de fazer uma exploração, de sair explorando a galáxia, o universo, para encontrar uma resposta de onde viemos, quem são nossos criadores, como nós fomos parar aqui, porque nós somos os únicos seres ainda sozinhos no universo, que tem forma física e que se mantém de vida orgânica. E eles procuram querer saber se nós estamos sozinhos no universo e se tem outro tipo de vida além da nossa. São os exploradores. Eles estão explorando. Desde o início dos séculos, na antiga civilização do Egito, eles pensavam que só tinha aquela terra. Eles foram explorando. Aí buscou outra terra, aí encontrou outra terra. Foi encontrando terra, explorando. Foi explorando, encontrando povos, encontrando isso, encontrando aquilo outro.
Aí o mundo foi modernizando, aí o homem começou a ter questões sobre sua vida. O homem começou a ter questões sobre sua existência. E ele começou a enigmatizar a própria casa deles, que é a terra. Não sei se foi Einstein, ou se foi Isaac Newton, ou se foi outros, que estavam discutindo se a terra era quadrada, se a terra era redonda. E outros estavam estudando, porque existe uma forma horizontal que fica no horizonte e termina no horizonte. Então eles disseram, a terra é quadrada, principalmente quando olhava para o mar. E depois esse tempo demorou, eles descobriram que a terra não era quadrada, a terra era redonda. Eles não tinham recursos. Aí o homem sempre querendo explorar e querendo encontrar terras novas. No século XV, uma expedição saiu de Portugal para explorar os mares. E então, eles estavam explorando os mares porque eles pensaram que tinha mais terra além das deles. Aí saiu uma exploração de navios à vela, saindo de Portugal, que era um comandante chamado Pedro Álvares Cabral. Eles estavam explorando os mares para encontrar terra, encontrar mais vida, encontrar mais lugar. E encontrou nossa terra, nosso país chamado Brasil. O homem sempre teve essa característica de explorar, de estar explorando, para conhecer mais. Existem tantas coisas nessa terra que o homem precisa descobrir, que ele está querendo sair da terra para descobrir outras coisas. E o que mais interessante que eles precisam saber, eles não querem saber, que é do próprio Criador. Amém, irmãos? No entanto, está no homem esta vontade, esse desejo de explorar o universo, de buscar o universo, de buscar isso. E eles têm uma fé, eles têm uma fé, você sabe que isso é uma fé, eles têm um desejo de encontrar. Por exemplo, você encontra essas pessoas que, você acredita que tem disco voador? Eu creio, é uma fé. Os irmãos estão entendendo? É uma fé. Você acredita que existe ETs? Eu creio. É uma fé. Pode você ver, em vez de crer em Deus, vai crer nisso. É uma fé. É uma fé. Então, os cientistas, eles creem, né? E assim por diante. Então, observe bem que dentro desse universo que Deus tem criado, nós, aqui no pequeno planeta azul, chamado Terra, Deus, em especial, de tudo que Ele criou no universo, tem a sua atenção voltada para nós. Amém? Amém? Aí você fala assim, pastor, por que Deus não tem sua atenção para Marte, para Plutão, para isso, para os outros? Não, e para aquelas outras estrelas? Não, Deus não precisa se preocupar com elas, porque todas elas estão em ordem. Você sabia disso? Todas elas estão em ordem. Todas elas estão em ordem. Quando você vê uma coisa riscando ao céu, e ela começa a entrar no nosso espaço, na nossa atmosfera, ela começa a deteriorar. O irmão Branham chega a dizer, e a própria ciência chega a dizer, que ali é um asteroide rebelde, que saiu de órbita, e então o seu destino é ser pulverizado e deixar de existir. Porque Deus, quando fez o universo, colocou tudo em sua órbita. Amém, irmãos? Amém. Colocou os astros tudo no seu devido lugar. Não tem nenhuma estrela fora de ordem. Todas estão dentro da sua própria órbita, dentro da sua própria esfera. Quem está entendendo, irmãos?
Deus não precisa se preocupar com ela. Deus não precisa se preocupar com o sol. Deus não precisa, mas conosco, aonde Ele nos colocou, toda a sua atenção é voltada para nós. Amém, irmãos? Porque nós necessitamos de seus cuidados. Nós necessitamos de seus cuidados. Nós necessitamos de suas atenções, de sua atenção, melhor dizendo. Nós necessitamos de sua atenção, de seu cuidado. Então, nesse monstruoso universo, Deus tem nesse planeta pessoas, indivíduos, pelas quais creram nele, sem vê-lo, sem nunca vê-lo, sem nunca tocá-lo, creram nele pela palavra, amém, irmãos? E, no entanto, Deus tem que honrá-los. Deus tem que honrá-los. Por quê? Porque nós cremos no invisível, amém, irmãos? Cremos no invisível. Então, Deus, para estar mais próximo da sua criatura, Ele deixou de ser o grande ostentador, sustentador, deixou de ser o grande Deus, o grande majestoso, como o irmão Branham expressa em suas mensagens, o palácio de marfim, e desceu das partes mais altas e veio às partes mais baixas. Ele se tornou um de nós. Amém? Você crê que Deus se tornou um de nós? Amém. Você crê que tudo isso que existe no universo, tudo que existe no universo, você crê que Deus, esse projetor, esse arquiteto, este elaborador de organismos, de vida orgânica, de vida marítima, fez todas essas coisas e se apresentou conosco na forma humana. Amém, irmãos? Por isso que você não pode tirar a alegria, você não pode tirar a revelação, e ninguém pode tirar a revelação do gozo que Paulo pôde escrever a Timóteo. Em 1 Timóteo 3,16, ele chamou de grande. Grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne. Amém, irmãos? Você já imaginou isso? Quantas pessoas têm vontade de apertar a mão de Barack Obama? Onde a sociedade, o jornalismo, falam que ele é o homem mais poderoso que existe na Terra. Quantas pessoas queriam apertar a mão de Silvio Santos? Queria apertar a mão de fulano de tal? De apenas tirar uma foto do lado dele, para ficar bem na fita. E nós teremos um privilégio muito maior, porque quando nós formos arrebatados e ver Ele como Ele é, nós o pegaremos, nós o acabaremos, nós o seguraremos. Você já parou para pensar, Deus, o Criador, estendendo a mão para você, para cumprimentar você? Você já parou nisso? Você já parou para pensar na intensidade? Você já parou? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar? Você tem a ideia? Aleluia. Você tem a ideia? Agora você pode entender por que os discípulos, Pedro, Tiago e outros, como Paulo, disseram: eu estou nem aí para a minha vida, pode me matar do jeito que vocês quiserem. Os meus olhos viram minha salvação. As minhas mãos apalparam a palavra da vida. Pode me matar do jeito que você quiser. Eu vi ele ressuscitado. E se eu morrer aqui, estarei com ele. Certeza.
Eles andaram com Deus, caminharam com Deus, estiveram aqui com Deus. Na verdade, não foi Deus, não foi nós que estivemos com Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz: Deus conosco. Amém, irmão? Emanuel, Deus conosco. Será que as pessoas podem pensar isso? Será que você, jovem, moça, você, rapaz, você, homem, adulto, velho, velha, seja quem for, criança, será que você pode ter o entendimento, a ideia, a reflexão de pensar que um simples desvio, que um simples escorregão, que uma simples virada de costa, que um simples pensamento mal colocado e uma simples expressão de gesto, de obra, pode nos tirar dessa grande oportunidade? Deus! Tem misericórdia, Senhor. Você sabia que o cientista, você sabia que a maior vontade dos cientistas é descobrir o seu Criador? É descobrir de onde eles vêm? Quem foi que os criou? Irmão, se eles têm uma fé desvirtuada para poder crer, para poder ter essa fé, para saber de onde eles veem, quem foi que os criou, muito mais é nós, amém, irmão? Que já sabemos quem nos criou, já sabemos quem nos fez e temos vontade de dar com ele. Porque só existe um livro no mundo, no universo. Não vou dizer o mundo, só existe um livro no universo que pode dizer de onde você veio, para onde você está indo. Só existe um livro no universo que pode provar ao homem de onde ele veio e para onde ele está indo. Chama-se Bíblia. Chama-se a Palavra de Deus. Amém? Então, as pessoas não pode somar, calcular o quão é isso. Não sabe calcular. Sabe? Você sabe que pessoas que foram importantes na história moderna e na história da humanidade, você sabe que os seus nomes estão nas grandes galerias. Quem inventou o relógio? O nome dele está em algum lugar. Quem inventou o rádio? O nome dele está em algum lugar. Quem inventou a televisão? Quem inventou a internet? Os nomes deles ficam na história. Uma invenção que o homem produziu. O nome dele fica na história. E por fim acaba sendo esquecido. Mas o nome do nosso Deus não. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, irmãos? Veja, os próprios cientistas, você sabia que a maioria deles não tem harmonia entre eles? Porque eles discutem a forma de vida e de como nós chegamos até esse ponto. Eles discutem assim, principalmente aqueles que fazem, aqueles estudiosos que estudam física, neurofísica, neurociência, essas coisas. Eles falam que tudo que nós temos, que tudo que aconteceu e que tudo que existe agora foi tudo aleatório. Foi tudo aleatório. Isto quer dizer que são combinações de coisas. Eles dizem que tudo foi através de uma combinação de fatores
E através dessas combinações entre átomos e células e organismos não vivos e vivos, que veio a expandir e veio a ser o que nós somos hoje, neste estado de evolução. E outros dizem que é a teoria da relatividade, porque tudo é relativo. E outros dizem que existe uma força maior, um ser inteligente, uma força inteligente, por detrás de cada coisa matéria, de cada matéria. Que uma força inteligente capaz de inteligência para fazer isso. Essa força inteligente, que eles não querem dizer que é Deus, nós chamamos de Deus. Amém, irmãos? Nós chamamos de o grande Criador. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Amém? Amém. Ele é o Criador. Ele é aquele que criou todas as coisas. Então observe que Deus, ele mantém os astros em ordem. Deus deu uma ordem ao sol e disse: brilhe. E o sol brilha até hoje. Quem entendeu, irmãos? Me diga desde que o sol brilhou se ele desobedeceu alguma vez. Hã? Não desobedece. Quem está entendendo, irmãos? Deus deu ordem aos astros e eles obedecem a Deus. Eles são colocados em sua posição orbital. Eles conhecem sua posição. Nenhuma estrela toma o lugar da outra. Os irmãos estão entendendo? Quando você vê uma estrela caindo, ela é decadente. Não é cadente. Nós chamamos de estrela cadente porque está encandecida. Mas não é, é decadente. Ela saiu de órbita. Ela saiu de sua posição. E por ter saído de posição, ela tem que ser evaporizada, tem que ser extinguida, tem que ser aniquilada. Ah, mas pastor, e os asteroides e os meteoros que ficam vagando para lá e para cá no universo? São apenas desordeios. São apenas peças de um metal, de um minério, por causa da explosão da palavra haja que houve, trouxe aquela explosão que os cientistas chamam de Big Bang. E aquilo formatou, e aquilo foi para o espaço e anda desde quando foi criado. Uma vez, tem o maior pedaço de meteorito que existe está no salão, lá nos Estados Unidos. Ele pesa cerca de 400 quilos. E os cientistas analisaram e disseram que aquela peça tem mais de não sei quantos bilhões de anos. Estão certos ou estão errados? Eles estão certos. Estão corretos. Porque desde quando Deus diz haja luz, não se tem tempo. O tempo só é contado depois que Adão cai. Quem está entendendo, irmãos? O tempo só é contado depois que Adão cai. Depois que Adão caiu, a morte entrou. E se tem que ter morte, tem que ter tempo para morrer. Quem está entendendo, irmãos? Isso é profundo. Os irmãos estão entendendo? Esses pedaços de meteorito, de rochas, é como Satanás rodando a terra, vagueando por ela. De onde tu vem? Ah, estou rodeando a terra e passeando por ela. Esses pedaços de meteorito que ficam rodando no universo, é mais ou menos assim. Quem está entendendo? Deus não se preocupa com eles. Os irmãos entenderam? Você fala assim, porque se Deus se preocupasse com eles, Deus os parava. Como ele para a estrela, para a terra, para outros e põe em sua órbita. Quando Deus quer alguma coisa com alguém, Deus o faz saber sua posição. Amém, irmão? Então observe bem que todas essas coisas são dadas para nosso conhecimento. Amém, irmãos? Se isso aqui estivesse sendo pregado numa denominação, se fosse para estudar física, eu ia para a faculdade. O pastor está falando de física, está falando de universo, está falando disso.
Mas isso tudo faz parte do plano de Deus. Tudo isso faz parte do plano de Deus. Quem está me entendendo? Os irmãos estão entendendo? Você sabia, presta bem atenção, você sabia que no milênio, a terra que virá, quando você fala de virar, não é que vai vir uma nova terra no sentido de criação. Deus não vai criar nenhuma terra. Ela vai ser renovada. E por ser renovada, quando você nasceu de novo, Deus criou outro? Não. Deus apenas renovou o seu espírito e você nasceu de... Você continua sendo a mesma pessoa, o mesmo gosto, com as mesmas coisas. Quando a terra for renovada, através do... Porque a terra passa por 2 batismos. Passa pelo Armagedon, que é a guerra nuclear, purifica a terra e estabelece o milênio. Depois de passados 1000 anos, Deus então vai destruir tantos os espíritos que são as potestades do ar, que são demônios. Presta bem atenção, os demônios, eles vivem na potestade do ar, que se chama 4ª dimensão. É onde existe câncer, todo o mal está na 4ª dimensão. Câncer, morte, está tudo é produto da 4ª dimensão. 5ª dimensão é o inferno. Então o que acontece? Quando Deus destruir o mundo pela segunda vez através de fogo, não será pelo fogo atômico, porque esse vai ser na grande tribulação. Depois dos 1000 anos será fogo que virá do céu. Quando o fogo virá do céu, você sabia que para Nova Jerusalém descer do céu, tudo que existe no universo terá que ser queimado? Porque se não for, sobrará um lugar para Satanás se esconder. Quem entendeu, irmãos? Agora imagine só, Deus teve que trazer todo o universo pela palavra. E para Deus ter novos céus e nova terra, ele terá que destruir tudo que ele fez em termos de massa visível e invisível. Amém, irmão? Senão sobra um lugarzinho para Satanás esconder. E não vai haver nenhum lugar. Quem está entendendo, irmão? Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Vocês pensam que Deus já fez muito? Ele irá fazer muito mais ainda, irmão. Você pensa que Deus já fez demais? Ele irá fazer muita coisa ainda. E em escala bem gigantesca. Os irmãos estão entendendo? Por quê, pastor? Porque ele vai ter que desfazer tudo o que ele fez. Vai ter que desfazer. A água terá que voltar aos seus elementos. E o mar não existirá mais. Por quê? Como que ela foi destruída? Ela voltará aos seus elementos que foi antes. Gases, ácidos, voltará ao que era antes na sua. Quem está entendendo, irmãos? Tudo voltará ao que era antes. Por exemplo, aqui está essa madeira. Aqui está. Deus fez a terra por causa da árvore. Deus não fez a árvore por causa da terra. Ele fez a terra por causa da árvore. Então Deus fez a terra e nasceu nela a árvore. Correto? O homem não pode criar uma árvore, mas ele pode pegar uma árvore e fazer um banco. Quem está entendendo? Ele pode pegar a árvore que Deus criou, que ele não pode criar, e fazer uma mesa. Quem está me entendendo, irmãos? Presta atenção. O homem é criador em miniatura, ele não é criador em essência. O homem não pode criar célula, mas Deus pode. Todo tipo de organismo tem célula. Nós temos célula no nosso corpo, a madeira tem célula, a planta tem célula, e cada um tem célula. Porém, o homem não pode criar. Então Deus pega o que Deus criou e faz alguma coisa. Quem está entendendo, irmãos? O homem não pode criar água, mas ele pode fazer da água um suco. Quem está entendendo, irmãos? Então aqui está. Antes desse púlpito estar aqui, ele era antes o quê? Uma madeira cortada. Antes de ser uma madeira cortada, ela vivia numa floresta. Certo, irmão? Vamos regredindo. E antes de viver na floresta, ela era uma semente. E antes de ser uma semente, era o quê? Amém, irmão? Então, quando o fogo vier, destruirá isso aqui. E então, se eu ponho fogo aqui, aí o que vai restar? Vai restar cinzas. Mas no momento em que estiver queimando,
a fumaça vai estar subindo, que é os ácidos e as moléculas estão subindo, voltando para o lugar de onde veio. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Amém. Os irmãos estão compreendendo? Toda a água que você vê no mar, ela não estava na terra, ela estava aqui em cima. Você fala, peraí, pastor, como é que pode ser isso? A água tem quantos elementos? Quem estuda aí? A água tem quantos elementos? 3. Sólido, gelo. O que mais? Líquido, porque bebemos. E o outro é vapor. Gasoso, vapor. Amém? Então, a água que estava aqui na terra, ela estava em cima primeiro. Ela era vapor. Aí você fala assim, prova a Bíblia. Olha lá Gênesis. E não chovia na terra. Apenas um vapor regava toda ela. Amém? Por isso que a Bíblia diz que ela voltará ao que era antes. Amém? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Deus Criador. Deus Criador de todas as coisas. Deus é o Criador. Por isso que Jesus não poderia se preocupar com nada. Eu não vou entrar no meu tema. Jesus não poderia preocupar com nada quando ele estava na terra. Porque, olha, irmão, eu vou dizer uma coisa. Deus dirige o universo inteiro. Presta atenção. Deus dirige... quase que eu vou entrar no tema, mas não vou entrar porque eu vou entender mais. Deus dirige o universo inteiro. E quando ele veio na terra, ele veio para ser dirigido. Você já pensou nisso? Você já pensou nisso? Ele dirige o universo inteiro. E quando ele veio na terra, na forma humana, ele veio para ser dirigido. Veio para ser guiado. Quem está me entendendo? Veio para... Agora, eu imagino uma coisa. Se Jesus, o Deus do céu e da terra, Deus não teve problema nenhum para guiá-lo. E Deus está tendo problema conosco. Que nós não criamos nada e Ele criou tudo e pôde ser guiado. Quem está me entendendo, irmãos? O que criou todo o céu e a terra dizia, não faço a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E nós não queremos fazer a vontade dele. Quem está entendendo, irmão? Aí vem Paulo e discrimina lá em Hebreus 5. E como o filho aprendeu a obediência. E nós não queremos aprender. Olha só o que Deus veio nos ensinar, o que Ele veio nos mostrar. Aleluia. Aquele que põe o sol no seu lugar e diz, fique aí e produz sua luz. Aquele que Ele colocou os astros e diz, não entre em conflito com os outros. Você sabia que os próprios cientistas dizem que se uma estrela, um planeta sair de órbita, ele cria um desequilíbrio total no universo? Você sabia disso? Você sabia que se a Terra rodar, ela gira em rotação 23 km por hora. Essa é a medida que Deus colocou. Se ela rodar 23 km e 100 ou 22,900, 100 a mais ou 100 a menos, você sabia que cria um desequilíbrio total em toda a Terra? Os irmãos estão entendendo, irmãos? Por que existe tsunami? Por que existiu tsunami lá no Japão? Porque duas placas desobedientes saíram do seu lugar. Duas placas tectônicas saiu do seu lugar. Uma aumentou 4,5 centímetros, enquanto a outra baixou o máximo para destruir mais de 100 mil pessoas mortas. Quem entendeu, irmão? 4,5 centímetros uma da outra. Foi o máximo para criar 30 metros de ondas para devastar uma cidade costeira. Só 4,5 centímetros. Já imaginou se Deus baixar 15 centímetros, irmão?
Desaparece um país inteiro, um continente inteiro. Só faz Deus fazer isso. É Deus, Deus. Amém? É. Irmãos, o profeta estava aqui na terra pregando em Los Angeles. Ele disse: vocês não conseguem ver o que eu vejo? Eu estou vendo fogo vindo dos céus, direto para essa terra. Só que vocês não veem o que eu vejo. Os 2 anjos que estavam lá na casa de Ló: vamos sair depressa, vamos sair depressa. Oh, mas está tudo bem, a noite está formosa, dorme aqui conosco, coma conosco aqui, dorma conosco. Mas Ló não conseguia ver o fogo que estava vindo para Sodoma e Gomorra ser queimada. Gente, olha o sinal, olha o intermitente luz vermelha, o sinal de sua vida. Olha como é que o mundo está. Oh, grande Deus. Glória a Deus. Deus. Meu Deus do céu. Será que nós não nos preocupamos? Será que os jovens não se preocupam? Os adultos não se preocupam? Os mais velhos se preocupam? Será que eu estava vindo o caminho conversando com meu filho? O filho, você tem que ter mais, você tem que prestar mais atenção nas coisas, você tem que se aconselhando. Nós temos que parar com essa vidinha ilusória que passa rápido. É verdade. Será que não consegue ver? Eu fico assim observando, irmão. Eu fico assim observando. Será que Enoque, será que a Noé teve dificuldade para colocar seus 3 filhos na arca? Será que ele teve dificuldade para colocá-los dentro da arca? Deus. Mas para convencer a esposa de Ló foi difícil para sair de Sodoma. Convencer ela para sair não foi fácil. Verdade. Talvez passava muita coisa na cabeça da mulher de Ló. Ah, isso é besteira. Ah, que isso? Vim fogo do céu. Vim isso. Ah, talvez possa passar isso na mente dos jovens, na mente de 10, de jovem de 14, de 15, 16. Ah, isso é história, não é nada. E isso, gente, é o mesmo Espírito. Oh, grande Deus. É o mesmo Espírito. A Bíblia diz que o vosso riso se converterá em lágrima. Meu Deus, já imaginou um riso converter em lágrima? Eu já vi gente rir até chorar, mas isso é diferente. Mas quando a Bíblia diz que o vosso riso se converterá em lágrima, irmão, isso não é fácil. Quem está entendendo, irmãos? Quem está entendendo? Não é fácil. Não é fácil. Abraão estava ali nos cavalhar de mãe. Abraão estava protegido, longe de Sodoma, longe de Gomorra. Você sabe de onde Abraão? Você sabe? Agora eu pergunto assim, pastor, o que significa Abraão estar longe de Sodoma e longe de Gomorra? Abraão estava longe do namoro indecente. Abraão estava longe da jogatina. Abraão estava longe das brincadeiras. Abraão estava longe do namoro indecente. Abraão estava longe dos jogos. Abraão estava longe das brincadeiras indecentes. Abraão estava longe daqueles sodomitas, do namoro. Abraão estava longe daquilo. Amém, irmão? Abraão estava longe daquilo. É verdade. Abraão estava longe de qualquer pecado que ia ser atingido. Oh, Deus. E o fogo vindo do céu. Mas os olhos humanos não conseguem ver, porque é só pela fé. Verdade. E os anjos dizendo para Ló, vamos, isso vai ser queimado, isso vai ser destruído, Ló, vamos. Aí Ló convenceu eles dormirem.
pausa aqui, já enchemos o barrigão, pausa um pouquinho, dorme aqui. Aí eles foram para um canto, depois dormiram para um canto, as virgens foram para outra, e Ló foi para a sua cama junto com a sua esposa. Aí a esposa disse, ô Ló, você acha que esses dois malucos não tá... Esses homens estão malucos, não? Na cama antes de pegar o sono. Você sabe que existe isso, né? Existem essas coisinhas, esses segredinhos, né? Essas coisinhas. Será que esses dois malucos não estão aí? Eles não é doido da cabeça, não? Para começar, olha só, são pessoas bem vestidas, olha a aparência deles, olha só, e vem com uma mensagem dessa, eles tão bonitos, tão realçados, pessoas tão assim, sabem falar, sabem, e com essas baboseiras de que vai queimar, vai vir destruição e tudo mais, você não acha não, Ló, que esses homens estão um pouquinho assim meio, isso antes de pegar o sono? Você acha? Aí Ló deve ter respondido para eles assim, olha, eu não vi nenhum sinal, nenhum milagre, eles não fez nenhum sinal, recebemos em casa. Agora, olha, o que eles estão falando está combinando com a minha alma, porque eu estou gemendo dia e noite por causa dos pecados que está cometendo essa cidade. Ah não, Ló, você que é aborrecido, tudo para você está ruim, tudo que a pessoa vê na rua, você fala que está pecado, tá não sei o quê, aí você condena todo mundo, porque você condena aquele homem que está beijando aquele homem, você condena aquela mulher que está beijando aquela na esquina, eu vi aquele dia que eu fui fazer compra lá no supermercado, aquelas duas mulheres beijando uma outra e você condenando, você está condenando todo mundo, Ló. Ei, arrebatamento. Vai ter muitos filhos que vai dizer, mas como eu gostaria de ter meu pai agora por perto de mim. Como eu gostaria de ter meu pai, minha mãe. Como eu gostaria de tê-los por perto agora. Verdade, Senhor. Grande Deus. Agora eu pergunto uma coisa, Ló saiu pela fé ou saiu forçado? Saiu forçado, ele não saiu pela fé não, gente. Abraão que saiu pela fé. Gente, olha os tipos. Tem que olhar os tipos. Quem fica na grande tribulação vai ser forçado. Quem solta o rato vai pela fé. Ló saiu forçado, os anjos pegou da mão. Saiu forçado, vem, e pegou na mão. Saiu forçado. Ele não saiu pela fé. Saiu forçado. Mas aí você fala assim, por que Ló foi salvo? Primeiro, Ló fazia parte da semente, fazia parte da parentela. Primeiro, que fazia parte da parentela. Porque se Ló não tivesse nenhum valor, Abraão não tinha ido lutar com 5 reis e trazer de volta. Segundo, a alma dele gemia de dia e de noite por causa das abominações do pecado que era cometido na cidade. Sua alma afligia desespero de dia e de noite, mas não podia fazer nada, estava vendido. Para começar, tinha 2 virgens que quem mantinha elas virgens não era a esposa. Pela esposa já tinha, pela esposa tinha namorado com qualquer um, pela esposa tinha namorado com quem crê, pela esposa tinha namorado com quem não tem crê, mas por Ló não, minhas filhas vai manter virgem, vai manter-se virgem. Sempre existe um fraco. Sempre existe na família, na igreja, sempre existe aqueles elos fracos. E terceiro e último, Abraão, tipo da noiva, intercedendo pelo seu sobrinho. Quem está entendendo, irmãos? Intercedendo, olha só, intercedendo. Senhor,
tu destruirás o justo com o ímpio. Ele estava chamando seu sobrinho de justo. Porque Abraão conhecia seu sobrinho. Quando os dois estavam a caminho, não havia discussão entre Ló e Abraão, mas entre os pastores existia. Por isso que Abraão conhecia Ló, justo. Tu destruirás o justo com o ímpio? Deus disse, não vou destruir. Mas o Senhor vai destruir. Bom, se lá tiver 50, e se não tiver 50? E se não tiver 40? E se não tiver 30? E se não tiver 20? E se não tiver 10? Abraão intercedeu pelo seu sobrinho Ló. Abraão entendeu o seguinte, que mesmo que ele não estava andando na mensagem, mesmo que Ló não estava crendo na mensagem, Ló não saiu da mensagem por causa da mulher de Sara e de Abraão. Ló saiu da mensagem por causa de duas coisas. Porque quando não quer, dois não briga. Não é assim? E Ló não queria discussão entre os pastores de Abraão e entre os pastores de Ló. Ele olhou para a campina, fez uma escolha. Mas Ló era justo. Pelo Abraão, ele ficaria na mensagem. Por Abraão, ele ficaria na mensagem. Por ser justo, agora você vai entender que nenhuma pessoa sendo justa pode ficar na mensagem. Tem que ser eleito. Amém, irmãos? Isso vai muito além, vai muito mais profundo. Amém, irmãos? Nem por ser justo pode ficar na mensagem. Nem por ser justo é sinal de que é eleito. E Ló era justo e não estava na mensagem. Ló era justo e não recebeu o filho do homem. Quem recebeu foi Abraão. Quem está entendendo, irmão? Amém. Aí está. Abraão não duvidou nem um pouquinho, nem de lá de Ur dos Caldeus quando saiu, e nem quando Deus entregou pela última mensagem, que é de condenação. Primeiro, de revelação. Revelou os segredos que estavam no coração de Saulo e deu a promessa. E segundo, por último, revelou a condenação. Esta é a mensagem do profeta. 3 etapas. Almas que estão em prisão agora. Primeira puxada, segunda puxada, terceira puxada. Almas que estão em prisão. Deus pregou para Abraão, depois visitou Abraão. Pregou para Abraão e depois visitou. Primeiro Deus chamou Abraão, depois de chamado, justificado. Apareceu para Abraão, em carne humana, um tipo da noiva. E depois que revela-se a noiva, revela Abraão e dá a promessa. E fala dos segredos que está no coração de Sara, filho do homem, conheceu os segredos. Fala e então revela a promessa. Por esse tempo o filho virá. Mas depois existe outra mensagem para os perdidos, condenados. Ocultarei eu alguma coisa a Abraão, visto que ele vai herdar tudo, vou mostrar para ele a condenação do mundo. Quem está entendendo, irmãos? Ali estava. E entre os condenados estava seu sobrinho. Foi por isso que ele passou a interceder. Ele passou a clamar, a interceder junto com Deus. Com Deus. Interceder junto com Deus. Né? E quando Deus falou para ele pela última vez, se lá tiver 10, não destruirei pelo amor dos 10. Tem uma coisa que as pessoas não perceberam ainda por falta de revelação. E é tremendo. A Bíblia diz, antes de destruir o mundo com água, Deus disse que viu um homem justo sobre a terra. Quem era esse? Nó. Não é pelo fato dos seus filhos entrar que eles eram justos, não. A Bíblia diz que havia um homem na terra justo, chamado Nó. E quando Deus disse para Abraão, para queimar o mundo com fogo, Sodoma com fogo, ele disse, se tiver 10 justos, não destruirei por amor dos 10. E só havia um justo em Sodoma, chamado Ló. Amém, irmãos? Um justo no tempo de Noé e um justo no tempo de Sodoma. Amém, irmãos? Os irmãos estão compreendendo? Que coisa, irmão. E os outros foi atrás.
Meu Deus, tem misericórdia de nós. Tem que ter misericórdia, porque se o justo com dificuldade se salva, onde vai aparecer o ímpio pecador? Amém, irmãos? Por isso, irmãos, nós não podemos largar mão dessa mensagem. Porque o dia que você virar as costas para essa mensagem, vou te dizer, você virou as costas para Deus. O dia que você não dá nenhuma atenção para essa mensagem, você deixou de dar atenção para Deus. O dia que se você começar a se envolver com o mundo, com pessoas do mundo, você deixou de se envolver com Deus. Então não deixe Deus por nada, principalmente agora, no finalzinho desta vida. Satanás sabe que seu tempo está próximo, e se ele conseguir levar alguns que restam para o inferno junto com ele, ele vai andar até o fim. Mas Deus é maior que está conosco do que está conosco. Amém, irmãos? Porque aquele que em vós começou a boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Talvez domingo eu entre no meu tema. Não deu para entrar hoje. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Hã? Como é que é? Santo Deus. Parabéns, Senhor Deus. Santo é teu nome. Só o Senhor. Muito bem. Muito bem, irmãos. Irmão, você quer apresentar esse hino? Então, vamos apresentar. Irmãos, você quer sentir de apresentar esse hino? Irmão, assento. Glória a Deus. Lembrando os irmãos, ele quer pegar o ensejo junto com a mensagem. Então, que Deus abençoe a todos os irmãos. Domingo é Santa Ceia. Domingo é culto de ceia. Pense bem na palavra, na mensagem que você ouviu. Na mensagem que você ouviu. Preste bem atenção. Você sabia, enquanto o irmão prepara, você sabia que o que foi que enganou Esaú? O que foi que enganou Esaú? Muitas pessoas falam, mas Jacó enganou Esaú. Mas não foi Jacó exatamente que enganou Esaú. Foi Esaú que enganou a si mesmo. Porque Esaú, por ser o primogênito, pensou que ele nunca perderia a primogenitura. Por ser o primogênito, por ser o que nasceu primeiro, pensou que nunca perde. Não, eu vou aqui aceitar essa comidinha, vou acertar isso, vou comer um prato de lentilha, vou aproveitar desse segundo meu irmão que não faz parte da progenitura, vou aproveitar e vou comer e eu continuo sendo primogênito. Ele errou. E quando nós damos uma saidinha no mundo, eu vou lambuzar ali, eu lambuzo na escola, eu lambuzo ali no mundo, eu sou eleito mesmo, eu sou privilegiado, vai nessa para você ver. Devemos nós batalhar a nossa salvação com temor e tremor. Amém? Pode começar. Aleluia. Está chegando a hora. A hora de glória. Glória e perfeição. Aleluia. Está chegando a hora enquanto o tempo passa neste tempo viver. Os dias se ficam e o grande momento vai acontecer. O relógio marca e a hora chega, tudo vai ficar. Onde está você? Já não viu o tempo passar. Está chegando a hora, Cristo não demora, Ele vai voltar. Sua vida é certa, o irmão desperta para não ficar. Está chegando a hora, Cristo não demora, Ele vai voltar.
Sua vida é certa, o irmão desperta para não ficar. Oh, grande Deus, amor. Aleluia. Os sinais dos tempos e a apostasia, tristeza e fé. As profecias estão se cumprindo, está chegando o fim. Só você não sabe, Jesus Cristo volta, a hora vai chegar. Falta muito pouco, não seja louco, Cristo quer te salvar. A hora, Cristo não demora, Ele vai voltar. Sua vida é certa, o irmão desperta para não ficar. Está chegando a hora, Cristo não demora, Ele vai voltar. Sua vida é certa, o irmão desperta para não ficar. Está chegando a hora, Cristo não demora, Ele vai voltar. Sua vida é certa, o irmão desperta para não ficar. Amém. Vamos ficar de pé. Senhor Deus, muito obrigado pela palavra, pela mensagem que o Senhor nos deu nessa noite. Nós somos dirigidos pelo Espírito. E eu queria trazer um tema, mas o Senhor nos dirigiu para outro tema. Estamos agradecidos porque somos dirigidos pelo Senhor. Obrigado, Pai, por cada vida, por cada irmão nessa noite. Que a graça do Senhor Jesus possa abençoá-los e que esta mensagem possa enriquecê-los. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Quem tiver internet pode ouvir amanhã novamente pelo YouTube. Na rádio, só por volta de segunda-feira, quando voltar no ar novamente. Amém? Deus abençoe a todos, se Deus assim permitir. Deus abençoe. Obrigado.